Que alegria ter você aqui comigo. Muito bom saber do seu interesse nesse tema desendividamento ou desendividados para sempre. Para sempre. Deus vai mover na sua história. Eu quero que você já se imagine sem dívida, com a cabeça completamente transformada nas suas finanças, sabendo o que fazer. Imagine-se agora com contas pagas, dinheiro sobrando para poupar. Imagine-se seus meses controlados. Imagine-se nesse lugar aonde o dinheiro é uma ferramenta nas suas mãos e não algo que você corre atrás e nunca encontra. Toda a sua vida financeira começa a mudar agora por causa do seu interesse nessa transformação financeira. E quem é esse que está falando com você? Meu nome é Rodrigo Vaz, sou pastor na Calel, sou pastoreado na Calel pelos apóstolos Elias Júnior e Patrícia. Ali eu já sou pastor há 11 anos e há 15 eu ensino a palavra de Deus, trazendo sempre essa palavra muito perto do meu coração. Sou apaixonado pela Bíblia. Tenho 3 livros escritos e fora as apostilas, fora os cursos que nós lançamos, Deus me deu a oportunidade de criar um instituto de ensino, que é um braço para facilitar que a gente chegue com a palavra de Deus em muitos lugares, em muitas igrejas. Já podemos trabalhar escolas nas outras igrejas e Deus tem nos dado essa direção de levar uma palavra genuína, limpa, né? Fiz teologia, sou formado em teologia, fiz o Rema Brasil durante 2 anos e ainda fiz a Escola de Ministro mais 1 ano. Lá fora eu sou formado em computação pela Universidade de Brasília, tenho MBA em governança de TI e faço também um outro MBA de liderança estratégica, coach, tudo isso para que a gente possa estar mais especializado possível, para entregar para a igreja o melhor assunto, da melhor forma, da melhor capacitação possível. Tudo isso, né, com um coração muito tranquilo, porque todo esse conhecimento passamos pelo crivo da Bíblia para que a gente possa falar de acordo com aquilo que a palavra diz, porque o mais importante é tudo ser moldado pela palavra e não a palavra ser moldada pelas coisas do mundo. Me entende a diferença? Pois é. Nesse curso, nesse tempo aqui, nessas aulas que nós vamos conversar aqui, se prepare, porque você vai ver coisas incríveis começar a acontecer só porque você está ouvindo essa palavra. Você acredita nisso? Você saberá como se separar das dívidas, um divórcio, vai haver um divórcio das dívidas. Você vai aprender a se livrar para sempre, não por um tempo, não por um mês, não, vai ser para sempre. Para sempre, a palavra aqui é para sempre. Você sairá com uma rota de organização, vai haver paz nos 30 dias do seu mês na questão financeira, você vai conseguir terminar o mês e vai sobrar dinheiro ainda. Você vai ter armas, você vai ter ferramentas para poder combater, vai poder conseguir vencer essas batalhas financeiras que talvez você tenha enfrentado há muito tempo e não conseguiu ainda. Você governará a sua vida financeira. Consegue imaginar isso? Talvez quando eu fale para sempre possa gerar um certo sei não, hein? Uma dúvida, porque como assim? Como é que ele pode garantir que é para sempre? É para sempre quando tem conhecimento no meio. Conhecimento não é algo que você ouve simplesmente. Conhecimento é algo que você ouviu e pratica. Então, quando eu falo que vai haver conhecimento, eu estou dizendo para você que se você pegar toda a informação que nós dermos aqui e você aplicar, você vai trazer transformação para a sua vida. E isso é para sempre. A transformação é a base para que tudo aquilo que você está aprendendo possa fazer com que aconteça uma revolução histórica na sua vida e vai desencadeando muitas mudanças. Todas as pessoas que tiveram uma mudança real financeira, que conhecimento de verdade chegou, elas nunca mais voltaram a ser o que eram antes. Elas nunca mais foram endividadas, elas nunca mais perderam o controle da sua vida. Comece se imaginando agora em paz, feliz, sabe, com dinheiro no bolso. Essa imagem precisa estar muito clara no seu coração, porque é isso que vai começar a acontecer na sua vida. Você vai ter conhecimento e conhecimento gera um processo de transformação plena que vai transformar completamente a sua atitude, o seu comportamento, o como você enxerga, para que a sua geografia, ou seja, o seu redor, para que todas as suas ações também mudem.
E as suas ações mudando, elas vão gerar novos frutos. Os novos frutos vão gerar outros e outros novos frutos. E vamos desencadear algo maravilhoso na sua vida que vai transformar você para sempre. Toda vez que nós falamos de conhecimento, nós falamos da informação e prática. Então, conhecimento muda qualquer um de nós para sempre. Por isso que esse curso chama Desendividados para Sempre. Porque vai haver conhecimento gerando no seu coração, conhecimento chegando no seu coração. Você fortalecendo tudo isso com muita prática. E vai transformar completamente a sua vida. Seu coração, sua vontade, suas ações são as sementes desses momentos que nós vamos passar aqui junto. E elas são as sementes que Deus precisa para mudar completamente a sua história. Elas são as sementes que Deus precisa, que Deus está esperando para mudar completamente a sua vida. Hoje é dia de acreditar em Mateus 9:23. Tudo é possível ao que crer. Acreditar é agir. Porque quando você acredita, você age como se fosse dar certo. Isso é a nossa fé. A sua fé é vista em suas ações, como fala Tiago. Mostra-me tua fé sem obras, que através das minhas obras eu mostrarei a minha fé. Então, naquilo que você faz, ou como você age, ou como você pratica, revela o quanto você acreditou. Então, olha só, podemos ver você mudando completamente essa história financeira a partir de você praticar aquilo que você ouviu. E essa é a chave de tudo isso, é você já começar ações diante daquilo que nós vamos começar a falar para você. Acreditar é agir. Então, se você acredita, você age. Deixa eu te falar, vai dar certo. A sua vida financeira começa a mudança agora, vai dar certo. Para a gente começar falando, né, da palavra de Deus em si, olha só. A Bíblia fala 323 vezes a palavra graça. Ela fala 500 vezes o versículos, ela tem 500 versículos sobre oração. Ela tem menos de 500 sobre fé. Ela tem 1845 falas sobre a volta de Jesus. Mas ela tem 2350 versículos sobre dinheiros e posses. Ou seja, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Quando eu ouço isso, no meu coração gera uma informação. Que esse assunto Deus deseja que nós saibamos bem. Talvez porque gera confusão para muitas pessoas, porque gera dolo para muitas pessoas, porque gera, né, tumulto, porque gera briga, mas também porque gera conquistas, gera satisfação, porque gera um mover completamente diferente. Deus deseja que você entenda, por isso ele falou 2350 vezes sobre esses assuntos de finanças e posses. Então, é a vontade de Deus que você entenda sobre isso, é a vontade de Deus que você saiba sobre isso. Deus deseja que você tenha essa sua vida transformada nesse assunto. E nós só estamos começando a conversar sobre isso. Deixa eu te contar uma história. Eu sou casado há 11 anos já. Já tenho bastante tempo. Passei pela maioria das fases financeiras. Quando nós marcamos o casamento, lá atrás, eu fui demitido 3 meses antes de casar. Morei de aluguel, arrumei emprego abaixo do meu currículo, porque precisava trabalhar. Fui estagiário, técnico, trainee, analista, supervisor, e hoje eu sou servidor público, além de pastor. E não importava o emprego que eu tinha, o dinheiro nunca dava. Não sei se isso já aconteceu com você. Parece que mesmo eu subindo de cargo, mesmo eu ganhando mais, como aconteceu, né, na carreira, eu sempre devia o tanto que eu ganhava, ou um pouquinho mais em alguns meses, e pagava aí acumulava, e a gente pagava com o 13º, e fazia, né, as estripolias e empréstimos e tudo mais. E eu não sei se você já sentiu isso, mas parecia que eu não era abençoado. Porque como é que pode? Eu sempre sempre aumentando o salário, sempre melhorando, né, depois que a gente conseguiu começar na carreira, mas sempre faltava dinheiro, nunca dava, nunca era o suficiente. E olha só, eu passei no concurso com 17 anos, então desde os 17 anos, o primeiro concurso lá militar que eu passei, eu dou dízimo.
Então eu sempre fui fiel naquilo que a palavra fala. Eu nunca deixei uma semana sequer de dar dízimo. Mas alguma coisa estava errada. Porque eu dava o dízimo e até hoje, 40 anos que eu tenho, eu continuo dando dízimo. Então olha só, dos 18 aí até os 40 anos, né? Que aí eu passei com 17, entrei com 18 no concurso, eu dou dízimo. Mas parecia que eu não era abençoado. Parecia que a prosperidade fugia de mim. Porque se eu era fiel, o que estava acontecendo com a prosperidade? Por que eu não conseguia ver as coisas acontecendo na minha vida? Me entende? Era um dilema no meu coração. Eu queria entender porque a promessa de Deus não acontecia na minha vida. Você já passou por isso? De não entender por que a sua finança não vai bem? Você já passou por esse questionamento do porquê que as coisas não fluem na sua vida financeira? Pois é, isso era terrível para mim, porque eu não conseguia entender o motivo. A Bíblia fala que Deus te devolverá, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, e isso eu não via, nunca sobrava, o dinheiro sempre era menos do que eu precisava em todos os meses. E eu comecei a entender o problema muito tempo depois. Passei muito tempo amargurado, mas eu comecei a entender o motivo pelo qual as coisas não aconteciam. E eu quero te explicar, né, te dando 2 exemplos que eu passei nessa estrada aí financeira. Lá atrás, no início do casamento, teve uma oportunidade na igreja da gente, né, teve uma necessidade na igreja e eu queria muito ofertar. Meu coração palpitava e eu falei assim, cara, eu quero ofertar, eu quero participar, né, dessa necessidade, eu quero contribuir, né, eu não lembro direito o que era, mas eu sei que o meu coração estava desejoso demais em ofertar nessa causa específica que teve lá na igreja. E eu fiz conta, eu pensei de onde tirar e fui procurando e não achava. Nessa época eu era intimamente relacionado com o cheque especial, ou seja, meu salário já tinha passado, eu já estava no cheque especial, não tinha mais dinheiro para nada, não tinha dinheiro já tinha consumido pedaços do outro mês, e eu fiquei muito triste, muito frustrado, porque o meu coração queria muito ajudar a igreja naquela necessidade específica, mas eu não tinha. Eu não tinha nem de onde tirar, eu não tinha nem como pegar. E isso mexeu muito comigo, muito. Fiquei muito chateado na época, fiquei muito frustrado. Você já passou por um momento assim de você querer muito ajudar e você não ter como? Você querer participar de algo e não ter condição de ir lá entregar ou de estar dentro, né, de uma cota ou de algo específico? Pois é, eu fiquei abalado nessa época, muito abalado. E questionando o que estava errado, o que eu estava fazendo de errado. O tempo passou e surgiu uma nova oportunidade. A igreja estava gravando CD, minha esposa estava muito envolvida nesse projeto da gravação do CD. E uma coisa que a gente descobriu, CD é muito caro, né? Gravar um CD é bem caro e bem difícil. Então, nessa época, a igreja já tinha colocado muito dinheiro, as pessoas em volta, né, que estavam participando do projeto já tinham ofertado também, e consumiu muito dinheiro, mais do que havia previsto inicialmente. E minha esposa chegou em casa um dia e falou, amor, nós precisamos, acho que a gente vai dar uma pausa na gravação do CD, porque a gente não tem mais dinheiro. A gente não tem mais nem de onde tirar. Aí, o que foi, Milena? O que aconteceu? E ela explicou que precisava de um baterista específico, porque era um toque difícil, era uma música, né, que tinha era com maracatu, com não sei o que. Eu lembro, né, que era bem complexo. E ela tinha me falado que precisava contratar um baterista externo e não tinha mais. E eu pude falar para ela assim, Milena, pode contratar que eu pago. Quando o sorriso nos lábios dela, mas eu fiquei irradiante de poder participar daquilo. E eu só pude pagar porque eu tinha começado a me organizar financeiramente naquele ano. Ainda não era tudo que eu queria, ainda não era tudo que eu podia, mas de alguma forma tinha sobrado dinheiro e eu não tinha gastado. Eu tinha juntado, eu tinha separado. E olha só,
aquela obra pôde andar porque eu estava o quê? Preparado. Porque eu estava organizado. Então imagine como isso, a mesmo acontecimento, duas situações, duas necessidades que a igreja tinha naquele momento, que os ministérios tinham naquele momento. E uma eu saí frustrado, triste, e se dependesse de mim, o ministério ou a obra tinha parado. Mas no outro, a satisfação, a alegria, por minha causa, aquilo pôde acontecer naquele momento, daquele jeito. Não estou falando que foi por minha causa que funcionou, mas eu estava lá, eu participei e eu pude gerar louvor a Deus com a minha organização financeira. 2 eventos, mas nos 2 eventos precisavam da mesma coisa. Num eu estava preparado e no outro não. Num eu fiquei frustradíssimo, triste. No outro eu fiquei extremamente satisfeito, fiquei eufórico por eu poder ter feito parte de algo que para mim foi importantíssimo. Eu quero que esse segundo sentimento da satisfação e da alegria seja a sua vida, não por apenas um momento. Eu quero que você seja aquela pessoa que está sempre pronta. Eu quero que você seja aquela pessoa que está sempre organizada, que você sempre seja o abençoador da vez. Que quando Deus procurar alguém para abençoar o ministério, para abençoar a obra, seja você essa pessoa, porque você está pronto, porque você está preparado. E aí Deus vai superabundar na sua vida como fez na minha. E eu quero dizer para você que esse sentimento, ele pode ser contínuo na sua vida na questão financeira. Não é um momento único, não é um momento esporádico. Se você mudar a sua vida financeira, isso vai começar a acontecer de uma forma incrível na sua história. Como eu falei, né, no início, eu tinha aquele sentimento de não ser próspero. Por quê? Porque eu não via prosperidade na minha vida. Porque o dinheiro nunca dava. Como é que mal consigo pagar minhas contas e eu posso falar que sou próspero? Como é que eu estou no cheque especial? Como é que eu estou no limite? Como é que eu estou envolvidíssimo no cartão de crédito e eu posso dizer que eu sou próspero? Isso era um dilema, isso era um choque na minha vida porque não sobrava dinheiro, não tinha dinheiro. Mas a grande questão é porque eu nunca entendi o que é prosperidade. Nós sabemos que tem as palavras sobre teoria da prosperidade, mas o que é prosperidade? Olha só, 1 Coríntios 16, 2 fala o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um vos ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. E vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está falando isso. Esse texto, Paulo está falando cada um conforme a sua prosperidade. Então, tem momentos de prosperidade diferentes para cada pessoa. Cada pessoa está em um momento de prosperidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque sempre que eu falava assim, se a pessoa é próspera ou não, eu sempre pensava em riqueza. Eu sempre pensava que, quando a gente fala de prosperidade financeira, seria uma pessoa muito bem financeiramente. Mas olha só, Paulo está falando cada um conforme a sua prosperidade, conforme o seu momento, conforme o seu tempo. Por quê? Porque, na verdade, prosperidade, ela significa avançar, progredir e ter bons resultados. Ou seja, se você já teve bons resultados na sua vida, você estava prosperando. Se você saiu de um emprego ruim para outro melhor, você está o quê? Prosperando. Se de alguma forma a sua vida foi melhorando, você está o quê? Prosperando. Prosperar é aumentar, é progredir. Prosperar não é ser rico, pelo menos, mas é você estar num processo contínuo de crescimento. Então, de repente, você está no início da caminhada e sua prosperidade está começando a surgir. O que você tem que observar é que prosperidade é você estar num processo de crescimento. É a bênção de Deus estar instalada na sua vida. Se as coisas estão sendo abençoadas na sua vida, se você está conseguindo ver que as coisas melhoraram de alguma forma na sua vida, então você é próspero. Se você é fiel, Deus está abençoando você, porque você tem o dinheiro para dar o dízimo, para dar a oferta, e isso é bênção de Deus na sua vida. Então você é o quê? Próspero, porque você está num processo de crescimento, as coisas melhoraram. E o que eu entendi na minha vida? Que eu era próspero. Porque fui desempregado, estagiário, técnico, analista, trainee, analista,
fui chefe, supervisor e passei no outro concurso. Olha só, a minha vida só melhorou. Eu falei, meu Deus, Deus sempre me prosperou. Por quê? Porque minha vida sempre foi melhorando, mas infelizmente eu nunca consegui ver a prosperidade. Por quê? Porque a minha prosperidade estava sendo roubada. Então você que tem a bênção de Deus instalada na sua vida, primeiro nessa questão financeira, deixa eu te falar, você é próspero. Se você tem melhorado, se a sua vida de alguma forma tem melhorado, se tem ganhado mais, as coisas têm surgido na sua vida, a provisão tem chegado, você é próspero. Mas se você não tem visto, então a sua prosperidade que Deus está te dando está sendo roubada. E aqui entra o que eu quero falar com você nesse momento. Muitos de nós temos a prosperidade roubada. Deus está abençoando, mas algo está roubando ela de você. Não é questão de Deus não abençoar. E na minha cabeça, lá no passado, eu achava que Deus não me abençoava. Eu tinha um dilema, eu queria entender aonde eu estava roubando, eu queria entender o que eu estava fazendo de errado, eu queria entender qual era meu pecado, porque as coisas não funcionavam. Mas na verdade, Deus sempre me abençoou, Deus sempre me fez progredir, Deus sempre me fez melhorar e aumentar. E foi sendo algo melhor, 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 melhor. E hoje eu estou melhor do que nunca, jamais já estive na minha história. Ou seja, está tendo crescimento. Mas o que acontecia antes é que eu não conseguia ver o crescimento, porque ele foi roubado. Foi roubado pelo quê? 5 coisas roubam prosperidade: decisões, medo, omissão, ignorância e cultura. Decisões, medo, omissão, ignorância e cultura. Decisões, ladrão de prosperidade. Compras na hora errada, mimos na hora errada, emoções quando está emocionalmente afetado e tem que comprar para compensar um sentimento, as compensações, comparações para ser igual a fulano e toma a decisão de comprar na hora errada. Então, quem normalmente tem um descontrole emocional na questão financeira, ela sempre toma decisões na hora errada. E decisões conseguem roubar a sua prosperidade. Por quê? Porque tira no momento em que não era para tirar das suas finanças. Medo, insegurança, pessoas que têm medo de progredir, que Deus está dando oportunidade de crescimento, de mudança, de transformação, mas elas têm medo de sair, elas têm medo de se mostrar, elas têm medo de entrar em negócio, elas têm medo de investir, elas têm medo de falar sobre aumento de salário, elas têm medo. O medo rouba a prosperidade. Por quê? Porque te fecha numa caixa e Deus quer que você expanda. Deus nunca mandou a gente esconder tesouro. Deus nunca mandou a gente esconder talento. Deus sempre nos manda multiplicar talento. E quem tem medo esconde. Olha só. Omissão, quando a gente não se posiciona com um não para filho, né, para cônjuge, né, para amigos do trabalho em algum determinado momento. A omissão, quando a gente se omite, quando a gente se fecha, rouba a sua prosperidade, porque você vai dizer sim quando não podia. Entra junto com decisões isso aqui. Ignorância. Falta de conhecimento sobre finanças. Se você não sabe o que fazer, como você vai agir? Quantas pessoas não têm noção do que fazer com o próprio dinheiro? E eu vou te falar, esse tempo que você está aqui comigo, você vai aprender muita coisa sobre dinheiro em pouco tempo. Nós vamos falar, né, eu vou falar para você muita coisa, o que dá tempo aqui para falar, nós vamos falar com você. Por quê? Porque conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, sempre que uma verdade entra, ela amplia o seu horizonte, ela solta amarras para que você consiga ir mais longe do que você jamais foi. Ignorância rouba prosperidade. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente perde dinheiro. Quando a gente não sabe como fazer, a gente perde dinheiro. Quando a gente não tem conhecimento de como o dinheiro funciona, a gente perde dinheiro. E aí tudo que Deus está abençoando está indo pelo ralo. Cultura. Você está no Brasil. No Brasil, nós não somos criados para sermos grandes negociantes, para sermos autônomos, nós somos criados para sermos empregados.
para sermos trabalhadores, a classe trabalhadora. E essa mentalidade de trabalho é a mentalidade do salário do mês e não de juntar para uma outra geração e não de comprar ações e de você pensar no futuro melhor, porque o que o brasileiro pensa é na aposentadoria. Ele pensa que um dia vai acabar o esforço. E na verdade, essa mentalidade é a mentalidade da cultura brasileira, né? Cultura familiar, cultura na escola, cultura na igreja também. Muitas pessoas têm medo de prosperar porque pode perder Deus. E a gente vai falar sobre isso aqui, sobre o medo de algumas pessoas terem de dinheiro porque não entenderam a Bíblia do jeito certo. E prega-se uma pobreza, prega-se uma humildade, que na verdade não é humildade, prega-se um voto de miséria. E não é isso que Deus fala na Bíblia. A gente vai falar sobre isso aqui também. Ou seja, a cultura, que é o ambiente onde que você está, ela pode bloquear o seu crescimento, ela pode bloquear a sua prosperidade. Estão entendendo? Porque a gente tem o que a Bíblia diz a partir de uma cultura judaica, que é uma cultura próspera, e nós temos no contraponto o que a nossa cultura brasileira diz completamente o contrário. Então é uma guerra daquilo que eu vivo aqui fora e daquilo que eu leio. E isso entra em choque. E no cabo de guerra, o comum é ficar parado no mesmo lugar e você não cresce. Tá me entendendo? Então, 5 ladrões de prosperidade: decisões erradas, medo, omissão, ignorância e a cultura que você está envolvido. E essas 5 coisas precisam acabar na sua vida. Conhecimento é uma das bases para mudar tudo isso. E Deus vai mexer comigo e com você. Tudo isso é fruto de uma mente frágil financeiramente. E essa é a história da nossa vida. Nós fomos criados, a maioria de nós, frágeis financeiramente. Nós não sabemos lidar com dinheiro. Isso fala com você, isso conversa com o seu coração. Você consegue ver que esses ladrões têm roubado a sua prosperidade? Pois é, eu sei que Deus tem muito mais na minha vida, na sua vida, nessa questão financeira. E uma coisa que é o diferencial. Na verdade, por que os outros métodos não dão tão certo com cristãos? Claro, muita gente prospera e tudo mais, mas de alguém que está num estado de dívida muito alto, os métodos normalmente são difíceis de funcionar. Qual é o diferencial? Pense no seguinte, você é crente. Se você é crente, você só aceita ser rico ou melhorar a sua vida se você não perder ou ofender Deus. Correto? A nossa guerra interna é completamente diferente, porque a gente tem uma motivação diferente por trás de tudo isso. Porque eu não vou aceitar um dinheiro que, de alguma forma, vai me afastar de Deus. Por quê? Porque Deus é minha grande paixão, Deus é meu amor, Deus é o centro de tudo da minha vida. Então, se eu suspeitar que alguma coisa que eu estou fazendo está me tirando da presença de Deus, isso abala a minha firmeza no que eu estou fazendo. Então, a falta de convicção, ela pode mexer com a força, com a eficácia daquilo que você está fazendo. Mudanças pautadas somente na alma, que é o que as pessoas oferecem lá fora, né? Que são conhecimentos nos sentimentos, nas vontades, nas emoções, como controlar, como fazer, como agir. Isso até tem um efeito muito forte na nossa vida, mas falando de mim, falando de você, falando de nós que somos cristãos, o que transforma a nossa vida não está pautado em sentimento. Está pautada no Espírito. E aqui muda tudo. Eu preciso ser convencido na palavra. Por quê? Porque eu dependo de uma estrutura de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tudo nosso está ligado à fé, então está ligado à palavra. Então qual é a diferença de tudo isso que eu estou falando para você? É porque esse método que eu vou trazer para você aqui de organização financeira para desendividamento, desses desendividados para sempre, ele é completamente pautado na palavra, porque eu vou te dar técnicas, mas eu também vou trazer transformação, que é o que a palavra faz comigo e com você. Porque aí vai gerar força e convicção, e o processo vai ser muito mais intenso do que em qualquer pessoa lá fora. A nossa estrutura é diferente. Enquanto muitos, basta uma motivação, basta um incentivo. Não, eu não quero trabalhar assim com você. Eu quero trabalhar a sua fé. Eu quero trabalhar
a sua verdade, a sua realidade, o seu coração através da Bíblia. E a Bíblia vai trazer a transformação da sua vida. Por quê? Porque vai ser da onde você está ligado em Deus, que é no seu espírito, para todas as áreas irradiando na sua vida. Por isso que o que eu estou passando para você aqui é completamente diferente. E como é o método Desendividado para Sempre? O que Deus ministrou no meu coração que eu quero começar a passar para você? A base está em 2 Coríntios 9, 10, que fala que aquele que dá pão para alimento e semente para o que semeia. Ou seja, Deus dá pão para alimento e dá sementes. Deus dá pão e dá semente. E é isso que poucos de nós entendemos. Parte daquilo que chega na sua mão é pão e parte do que chega na sua mão é semente. Só que o que acontece? Nós não compreendemos essa separação de tudo que chega na nossa mão. Nós comemos tudo. E se você come as sementes, o que você vai colher? Qual vai ser o seu aumento? Qual vai ser o seu crescimento? Não vai haver. Então, quando Deus me deu esse versículo me mostrando que de tudo que entra na minha mão, eu preciso separar o que é pão e eu preciso separar o que é semente, nasceu um método. Que esse método nós trabalhamos em 3 pilares. Transicionando a mente, controlando o pão e separando sementes. Transicionando a mente, controlando o pão e separando sementes. Por que eu estou falando isso para você? A base de tudo é transformação da mente, né? Romanos 12:2 fala, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso renovar a mente. Eu preciso aprender sobre controlar o pão. E eu preciso aprender sobre separar as sementes. 3 pilares. Se 2 desses estiverem muito bem e um mal, você não vai conseguir ter a transformação que você precisa na sua vida. Você tem que trabalhar esses 3 pilares juntos. Você tem que estar renovando a sua mente. Você tem que estar trabalhando nisso. Você tem que estar controlando o pão. O que é o pão? É aquilo que você gasta no seu mês. Você tem que controlar isso. E em todo mês você tem que conseguir separar as sementes. Porque se você não separar as sementes, e aqui eu não estou falando de oferta, tá bom? Eu estou falando de sementes de crescimento. Nós vamos falar, né, nos próximos momentos a respeito disso. Quando a gente fala de Romanos 12, né, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu traduzindo daquilo, na perspectiva que eu quero dar para você, o que Deus tem para você é incompatível com a sua mente de hoje. Ou seja, Deus tem um momento perfeito para você, Deus tem algo incrível para você, mas com o jeito que você pensa hoje, com o que tem na sua cabeça hoje, você nunca vai conseguir viver esse algo que Deus tem. Por isso que você precisa renovar a mente para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, somente quando novas informações chegam, quando a sua mente transiciona, quando você muda desse estado para o próximo estado, você vai poder viver e absorver o que Deus tem na próxima fase para você. A renovação da mente é a chave para que você consiga transformar. E por que a gente fala de renovação da mente? Porque você já sabe tudo. Você já tem muito conhecimento na sua cabeça, mas o problema é que você não aplica esse conhecimento. E então é só informação sem valor. Você precisa aprender a botar em prática para transformar em conhecimento de verdade, não apenas uma informação na sua cabeça. Eu digo para você que Deus está te convidando a esse renovar de mente, essas novas informações chegando para gerarem novas atitudes. Porque aí vai mudar tudo. Pense na importância da renovação da mente. Imagine um adulto analfabeto. Quantas coisas esse adulto perde? A dependência dele em alguém falar do ônibus que está chegando, ou alguém falar do que está escrito num livro, alguém falar num cardápio, alguém falar do que está escrito, né, na internet, aí, num site qualquer, no celular. Ou seja, o analfabeto em si, ele tem a vida limitadíssima. Por quê? Porque falta um conhecimento importantíssimo na sua vida, que é a base de muitas coisas. Esse analfabeto, ele está completamente limitado. Agora imagine esse analfabeto aprendendo a ler. A independência que ele ganha. As possibilidades que nascem na sua vida.
O que ele pode fazer agora que ele não podia fazer antes? Um mundo novo se abre para essa pessoa por causa de um novo conhecimento, porque algo mudou na sua vida, na sua perspectiva. A minha mente, a sua mente, ela é como uma caixa. Quanto mais você aprende, mais ela expande. Esse analfabeto, ele tinha caixa de determinado tamanho, só cabia isso. Quando ele aprende a ler, a caixa amplia e grandes possibilidades começam a caber na sua vida, na sua história e em sua mente. Tudo começa a mudar, começa a caber muito mais coisas. E sabe qual é o maravilhoso? Quem aprende a ler, por exemplo, é difícil desaprender. Uma vez que aprendeu, aprendeu. Vai ser assim com você. Depois que a sua mente expandir na área financeira, com o conhecimento que a gente está gerando aqui, não vai ter mais como você desaprender. Não vai ter mais como você voltar ao que era antes, ao tamanho que estava antes. Não tem como você desaprender o que você ouviu aqui, o que você vai ouvir nesses momentos conosco aqui. Uma vez que a sua mente expandir, vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Vai mudar tudo na sua vida. Você fica de olho porque a todo momento nós estamos falando palavra de Deus aqui para você renovar a sua mente. O renovar da mente vai ser algo constante, contínuo em tudo aquilo que eu estou falando para você. Então, em todos os momentos, a gente está te dando dicas, sementes para que você mude a sua forma de pensar. O segundo pilar é controlando o pão. No segundo pilar, o que a gente vai ver aqui? O que eu vou conversar com você? Nós vamos falar sobre o diagnóstico, ou seja, como estão suas dívidas, quanto você deve, por quanto tempo você deve, o que aconteceu, como é que está o buraco. Você precisa acender a luz das suas finanças, você precisa saber qual o tamanho do problema que você está encarando, que você está enfrentando. E ainda no Controlando o Pão, no segundo pilar, nós vamos falar sobre o modelo 60-20-20, que é estabelecendo os limites. 60-20-20, isso vai marcar a sua cabeça. E na última fase, que é separando as sementes, eu vou falar para você a regra mais importante, né, dessas aulas que eu estou dando para você. Não vou falar hoje. Fica ligado aí até a última aula para você saber qual é a regra mais importante. E nós vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre trampolins, tudo isso que vai mover você para frente. 60-20-20. Os 3 pilares, que são renovação da mente, controlando o pão e separando as sementes. Isso vai mudar a sua história financeira. Você pode dizer que já ouviu de tudo isso, né? E eu duvido que você já tenha ouvido tudo isso que nós vamos conversar com você aqui. Mas deixa eu te falar, eu sei que aquilo que nós estamos conversando com você aqui é completamente diferente. Por várias pessoas que nós já ajudamos, que já fizeram esse curso, que já tiveram a sua vida financeira transformada. Eu sei que o que eu estou falando para você aqui tem o poder para transformar completamente a sua história. E de uma forma incrivelmente agradável, porque eu vou estar falando na linguagem da sua vida, que é a linguagem da Bíblia e da Palavra de Deus. Sabe? Eu na minha cabeça, eu desejo criar um grupo mesmo de pessoas que querem mudar, que querem escrever uma história diferente financeira, que estão prontas para toparem, né, uma fase diferente na sua vida. Precisa de esforço para isso, e precisa de disciplina, e precisa de conhecimento para isso, e precisa buscar esse conhecimento. São poucas pessoas que são derrotadas, na verdade. A maioria das pessoas desistem antes do fim. Derrotado é aquele que vai até o fim e não consegue. Pois é, a maioria das pessoas param no meio do caminho. E eu quero dizer para você não fazer isso aqui. Vá até o fim, vamos até o fim. Vamos ver todas as aulas, tudo isso que eu estou falando para você, cada coisinha vai se encaixando na sua vida e vai transformando toda essa história. Veja tudo, vá até o fim. Para vencer, você precisa chegar no fim. Todo mundo que permanecer se transformando vai chegar. Sabe? Se está andando ou se está correndo, a grande questão é que vai chegar se permanecer. Então, meu desafio para você agora é que você permaneça. Eu quero te ver no fim, te vejo lá no fim, eu já te vejo no último momento, na última palavra, pronto, energizado, para romper completamente a sua vida financeira. Se você
Deseja saber um pouco mais, né, sobre mim, né, rodrigovaz.pr no meu Instagram, meu YouTube é, né, YouTube/Rodrigo Vaz. Você pode procurar para saber tudo sobre nós. Se inscreve lá no canal, me segue no Instagram para que a gente possa ter um relacionamento melhor, para que você consiga ver tudo lá que nós temos. Tem muita coisa lá que eu já tenho falado sobre endividamento e eu sei que pode te abençoar muito. Faz uma chamadinha lá, vai lá nos nossos canais para você nos conhecer melhor. E deixa eu te falar, essas dicas que eu estou dando para você já ajudou muita gente. Pode ajudar você também. Eu sei que você já sabe. Mas deixa eu te falar, quanto mais você ouvir, mais transformação vai ficar fácil para você. Deus tem muito mais para minha vida e para a sua vida. Eu sei que Deus vai mexer com você. Amém? Amém. Fica pronto aí que nós vamos para a próxima aula.